Amém, glória a Deus, né? As crianças podem ir para a sua classe. Crianças de 3 a 11 anos, né? E eu quero aproveitar para lembrar desta revista para a família deste mês de maio, o mês da família. Se você não pegou ainda, temos revistas aqui atrás, aqui na frente, aliás, sobre a mesa. E você pode levar a sua revista. Lembre que tem aqui conteúdo para uma devocional em família para cada dia do mês da família. E assim você pode valorizar o aprendizado, o crescimento espiritual da sua família. Que Deus possa falar fortemente ao seu coração também através dessas devocionais. E alguém levou embora meu material aqui? Tinha deixado aqui? Ok, obrigado. Nós queremos, hoje, no Dia das Mães, falar para as mães. Quando pensamos em Dia das Mães, ou qualquer outro dia especial de comemoração, nós geralmente pensamos em homenagem. E no Dia das Mães, você mãe, já deve ter recebido homenagem hoje dos seus filhos, talvez do marido, das pessoas que você ama, das pessoas com quem você convive, pessoas que querem bem você. Não é verdade? Mas por que existem dias especiais? Os dias especiais, como o Dia das Mães, dos pais, dos namorados, das crianças, enfim, tantos outros, são dias especiais que foram criados com o objetivo de se lembrar a importância deste segmento da sociedade, de resgatar o que com o tempo se perdeu. Mas Dia das Mães, que teve uma origem muito especial, não vou falar hoje sobre isso, infelizmente se deturpou. Ao longo dos anos, das décadas, foi sendo absorvido pelo comércio, que faz dele o maior feriado para se vender. Claro que o Natal ainda ganha do Dia das Mães, mas não podemos esquecer que no Natal tem o 13º salário. E no Dia das Mães não tem. Né? Então, podemos dizer que o comércio fatura mais no Dia das Mães do que em qualquer outra época do ano. Claro que não é errado comprar presente para a mãe, não estou dizendo isso. A mãe merece. Mas comprar por comprar, só para não ficar em branco, também não vale a pena, não é verdade? Tem que comprar. E se não comprar, a mãe fica chateada? Geralmente não é a mãe que fica chateada. Há outras formas muito importantes de se homenagear a mãe. Não apenas no Dia das Mães, porque tem muita gente que lembra só no dia e depois o ano inteiro esquece. Esquece que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um namorado, uma namorada, ou seja, casamento já, né? Casados. Enfim, apenas se lembra naquele dia. Como também no aniversário, muitas vezes se lembra da pessoa só no dia do aniversário. Aí se homenageia, se dá presente e no resto do ano se suga o máximo que puder. Será que está certo isso? E
Isso quando não acontece, como nós vimos no teatro, que só se lembra depois que já está no cemitério. E aí todo ano tem que visitar. E durante a vida, esqueceu. Esqueceu de valorizar, de reconhecer seu valor, sua importância, de amar, de ajudar, de servir de alguma forma. Nós vamos ter mais um momento depois no final do culto, onde nós queremos orar pelas mães. No entanto, em minha reflexão, eu quero hoje falar um pouco para as mães, no sentido de que o que pode a mãe fazer para realmente, ao pensar nos filhos, concluir: que filho maravilhoso eu tenho. Eu sei que tem muitas mães que amam seus filhos, aliás, todas elas amam seus filhos, mas muitas delas se entristecem porque o filho não correspondeu às suas expectativas. Os filhos parece que não aprenderam o que ela tentou ensinar. E muitas mães derramam lágrimas por causa dos filhos. Aliás, uma vez eu li alguém dizendo que a mãe que leva seu filho para a igreja não precisa visitá-lo depois no presídio. Tem muita mãe que vai visitar regularmente seus filhos que estão presos. Mas isso não é motivo de alegria para nenhuma mãe, não é verdade? Mas pelo fato dela ser mãe, não esquece, não abandona o filho, nem mesmo quando estiver preso. Né? Mas para que isso não precise acontecer, e ela não precise derramar lágrimas por causa dos seus filhos, ela pode trabalhar de forma preventiva, investindo nos seus filhos, da maneira certa, para poder depois se alegrar e dizer: este meu filho sim me dá tanta alegria. Então eu quero agora, na primeira parte, ler alguns textos bíblicos no Antigo Testamento que falam dos reis de Judá. Você sabe que, se você conhece a Bíblia, que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul por causa da desobediência dos reis, formando-se então dois reinos: o reino do norte, conhecido como reino de Israel, e do sul, conhecido como reino de Judá. E eu quero me ater a alguns reis de Judá. Aquele reino que ficou um pouco mais fiel a Deus, não totalmente, porque o reino de Israel, mais tarde no tempo de Jesus, eram os samaritanos. Estes se desviaram completamente dos caminhos do Senhor. E só houve tristeza por causa dos reis. Vamos começar com o rei Amazias. No segundo livro de Reis, capítulo 14, se você tem a Bíblia, pode acompanhar, nós vamos na sequência, lendo alguns versículos. Capítulo 14 de 2 Reis, o versículo 2 e 3. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Agora o detalhe: o nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era da cidade de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova.
O que eu quero enfatizar hoje é a relação que existe entre o nome da mãe e se este filho que se tornou rei obedecia ou desobedecia a Deus. E a pergunta que eu faço desde esse primeiro caso: por que sempre está junto o nome da mãe e se este homem andava nos caminhos de Deus ou não? Se ele fazia as coisas certo ou errado. Então, o nome dela era Jeoadã e ele fez o que o Senhor aprova. Seguindo o capítulo 15, verso 2 e 3, o rei Azarias. Tinha ele 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Ele fez o que o Senhor aprova. O nome da mãe e o filho que deu. Seguindo, capítulo 21, o rei Manassés. No verso 1 e 2, Manassés tinha 12 anos de idade, muito novo, né? Quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefzibá. Ele fez o que o Senhor reprova. Seguindo o capítulo 21, verso 19 e 20, fala do rei Amon. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotbá. Fez ele o que o Senhor reprova. Nome da mãe e logo o que o filho fez. Capítulo 22, verso 1 e 2, fala do rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu antecessor. Capítulo 23, verso 31 e 32, fala do rei Jeoacás, que tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses apenas em Jerusalém. Nome da sua mãe? Amutal. E ele fez o que o Senhor reprova. Em seguida, capítulo 24, verso 18 e 19, fala do rei Zedequias, que tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal e ele fez o que o Senhor reprova. Azarias, no capítulo 22, tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 1 ano. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, que foi o pior rei, né? Pois sua mãe lhe dava maus conselhos, e fez ele o que o Senhor reprova. Aqui tem um detalhe a mais. Não diz apenas o nome dela e o resultado que deu, mas fala também explicitamente da educação, dos maus conselhos que ela deu ao seu filho, né? Sua mãe lhe dava maus conselhos. Continuando agora, vamos para a 2 Crônicas, capítulo 24, temos mais alguns poucos. Aqui fala do rei Joás, no capítulo 24, verso 1 e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, era de Berseba. Joás fez o que o Senhor
aprova, por causa da mãe que teve. Capítulo 26, verso 3 e 4. O rei Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor reprova. Exatamente, está errado, né? Aprova, né? Aqui eu escrevi errado, eu lembrei que é aprova. Então não é reprova, é aprova. Mas no verso 16 diz que o seu orgulho provocou a sua queda. E antes diz que entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor. Começou muito bem, por causa da educação que recebeu. Mas quando ele estava muito bem e Deus o abençoou muito, orgulho subiu na cabeça e se perdeu no meio do caminho. O que nós concluímos destes reis todos aqui? Eles receberam uma orientação, educação, ensino da sua família. Mas sabemos que naquele tempo, tempos antigos, quem ficava com os filhos não era o pai, mas sim a mãe. A regra era que a mãe cuidava da casa e o pai buscava o sustento. Ia trabalhar, e a mãe que cuidava da casa, das tarefas, da comida, da roupa e da educação dos filhos. E a influência que os filhos recebiam na infância era muitíssimo maior da mãe do que do pai. Até porque pai geralmente era um pai ausente em casa. Agora vamos pensar nos dias de hoje. Como é hoje? Graças a Deus, temos cada vez mais pais que tomam consciência de sua responsabilidade para não serem pais ausentes. Mas será que ainda existem pais ausentes? E como tem? E eu digo mais. Tem muitos pais que não são completamente ausentes. Mas quando se trata da educação dos filhos, eles não apenas delegam, mas terceirizam para a esposa. Qual a diferença entre delegar e terceirizar? Quando você delega, você pede para um outro fazer e fica cuidando. Porque você sabe que você continua responsável. Quando você terceiriza, de alguma forma ainda continua responsável, né, Jaci? Mas a responsabilidade de quem assumiu é muito maior, né? Então tem muito pai que simplesmente esquece o que acontece em casa e diz, é contigo. Qualquer coisa que os filhos pedem, ele nem sabe nada de casa. A única coisa que ele sabe é dizer, pede para a mãe. Já viu isso acontecer? Já aconteceu na sua casa? Isso não é bom. Não é bom. Hoje estou falando sobre esse tema, mas existem muitos outros textos na Bíblia que falam da responsabilidade do pai também. Aqui estou apenas dando uma pincelada, né? Mas eu quero dizer que
mesmo no nosso tempo, no século 21, onde, de forma geral, os pais estão mais presentes, ou melhor, existem alguns pais que estão mais presentes do que lá no tempo dos reis de Judá, nem por isso podemos descansar e dizer que está todo o problema resolvido. Porque não está. Na verdade, os filhos recebem a influência daqueles com quem convivem de perto. Influência boa ou má, positiva ou negativa. E a impressão que eles recebem e têm, seja do pai ou da mãe, essa é a impressão que fica. Nós temos um grupo de homens que estuda a Bíblia, a Palavra de Deus, naquele programa chamado Cada Homem, um Guerreiro. E esses dias atrás estávamos num capítulo onde o assunto era exatamente relacionamento de pais e filhos. E nós vimos claramente um conceito de que os filhos vão crescer com uma imagem que eles introjetaram do que eles pensam que o pai pensa deles. Não necessariamente o que o pai pensa deles, mas o que eles pensam que o pai pensa. A imagem que eles criaram a respeito do pai, que muitas vezes é completamente distorcida, porque o pai quer passar uma imagem e acaba passando outra. Por isso é tão importante, tanto pai quanto mãe, ter um relacionamento muito próximo dos filhos, de confiança, de transparência, para que os filhos realmente possam tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes os filhos não têm liberdade de chegar e tirar suas dúvidas. Outro dia, estávamos falando ao telefone com nossa filha que mora no Canadá, e ela estava compartilhando uma situação constrangedora em relação à filha dela, que veio com um problema da escola, aliás, do colega, vizinho, amiguinho, e depois compartilhamos em casa, junto com ela, assim, ainda bem que ela teve a confiança e a liberdade de se abrir. Porque muitos filhos não têm medo. Mesmo que ela disse claramente, mãe, eu pensei que você ia me xingar. E a mãe não xingou, mas explicou muito bem qual era a situação e o que ela deveria ter feito naquela situação. Então a confiança precisa ser criada e ela só se cria com o tempo, à medida em que os pais demonstram aos filhos que são dignos de receber essa confiança por parte dos filhos. Infelizmente, a grande maioria dos filhos tem sérias reservas em relação aos seus pais. Se abrem com muitos outros, mas não em casa. Porque no fundo tem receio de que os não serão compreendidos, de que os pais vão ser duros, o pai ou a mãe, né? Vão ser duros, e aí não tem coragem de abrir. E aí eles vão crescendo cada vez mais distantes e se orientando com os amiguinhos que estão na mesma situação que eles, que não têm maturidade, ou com pessoas estranhas que não têm compromisso nenhum com eles. Mas nós vemos aqui então a importância da proximidade, de estar junto. E como hoje é Dia das Mães,
especialmente focando na figura da mãe. Mas agora vamos ao Novo Testamento, temos mais um exemplo bem conhecido de Timóteo, filho da sua mãe chamada Eunice. Diz Atos capítulo 16, verso 1 e 2, que chegou Paulo, e Silas, a Derbe, cidade de Derbe, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, do povo judeu, mas convertida a Cristo, e o seu pai era um grego, gentil. Os irmãos da igreja em Listra, e também da cidade de Icônio, cidade vizinha, davam bom testemunho deste rapaz, chamado Timóteo. Por que ele era um bom rapaz? Aqui o texto nos diz que a mãe fala da mãe dele. Mais uma vez, quem ele era e a mãe que teve. E diz também que o pai não podia contar, que não queria nada com Deus. Indo para 2 Timóteo capítulo 1, versos 5 e 6, nós lemos o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. A fé não fingida, uma vida cristã que não era de fazer de conta, mas era real, de verdade, autêntica. Esta fé estava presente primeiro na avó, chamada Lóide, que passou para sua filha Eunice, que por sua vez passou para o filho Timóteo. E ele foi duplamente abençoado, com uma mãe e uma avó exemplares, dedicadas, fiéis a Deus, que não mediram esforços para passar para a próxima geração seus valores, sua fé, seu Deus. Agora no capítulo 3, do mesmo 2 Timóteo, versos 14 e 15, permaneça nas coisas que aprendeste e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você sabe as sagradas letras. Desde criança você aprendeu. E você sabe de quem aprendeu. Destaco aqui, primeiro texto de Timóteo, fé não fingida. Primeiro habitou em Lóide, depois na mãe Eunice, e também habita em você. E aí ele diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama. Mantenha viva esta chama. Porque facilmente ela pode se apagar. Lembra de um dos reis que recebeu uma excelente educação, começou de vento em popa. Depois que tinha decolado, estava tão bem, achou que não precisava mais de Deus e se deu mal. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Eu sempre digo que é muito bom começar bem, mas começar bem não garante a vitória. É preciso continuar bem até o fim. E Paulo recomenda a Timóteo aqui: mantenha viva esta chama. Não se desvie. O Ângelo perguntou antes quem tem a mãe viva ainda, quem não tem mais.
Que influência você recebeu da sua mãe? Boa ou má, positiva ou negativa? Aquilo que você recebeu na infância pesa muito. Mas não precisa continuar e nem, às vezes nem deve. Porque se algum dos reis que nós vimos que receberam influência negativa da mãe tivessem tomado consciência e assumido o compromisso com Deus, teriam se dado melhor. Nem tudo que nós recebemos dos nossos pais deve ser guardado e repetido. Muita coisa é preciso filtrar. Mas aquilo que é bom, você sabe o que é bom, né? Você sabe. E Deus um dia não vai aceitar desculpas. Eu tive um exemplo ruim em casa. Meu pai não foi legal, minha mãe não foi legal. Por isso eu sou o que sou. Deus não vai aceitar desculpa. Nós não temos condições de definir o que os outros trazem até nós. Seja pai, mãe, professor, colega, vizinho, qualquer pessoa. Essa é a responsabilidade do outro que faz chegar a nós. Mas o que nós fazemos com o que recebemos é responsabilidade nossa. Na maioria das vezes a gente recebe boas informações, boas dicas e não obedece, né? Não segue. Não é isso? A gente negligencia. Deveríamos negligenciar as coisas ruins, né? Como a gente diz, deixa entrar num ouvido e sai no outro. O problema é que muita coisa boa sai do outro lado, né? Devia ficar e não fica, né? Mas o outro texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15, nos diz, quero só repetir, permaneça nas coisas que aprendeu e das que tem convicção. Desde criança você sabe as sagradas letras. Você tem filhos pequenos ainda? Eu já disse outra vez, os nossos filhos quando eram pequenos, nós compramos na época um videocassete. Porque nós vimos que havia uma locadora de vídeos na cidade que tinha vídeos bíblicos. E eu era o primeiro da igreja que compramos um videocassete. Né? E os filhos hoje dizem o que nós sabemos de Bíblia, de conhecimento bíblico, nós aprendemos com aqueles fitas de vídeo do Superbook, né? Que hoje tem de graça no YouTube. Mas mais tarde eu comprei as fitas de vídeo, nós mudamos de cidade, não tinha mais lá. Aí compramos as fitas de vídeo, $65 cada fita de vídeo, já pensou? Mas compramos a série inteira, 20 e poucas fitas. Além de muitos outros vídeos. E ensinávamos os filhos desde criança. Os nossos filhos hoje, quando os filhos querem assistir televisão, querem assistir desenho e tal, eles colocam uma regra. Primeiro, tantos vídeos cristãos. Daí vocês podem assistir a série que vocês querem. Primeiro, o cristão. Depois que assistiram tantos, aí está liberado os outros. Agora, tem muito pai que liga a televisão, deixa a internet, o celular e esquecem. Terceirizam a educação para a internet. Para aqueles youtubers, né? Que não são confiáveis, com certeza. Então, cada família precisa criar a sua forma, encontrar o seu jeito melhor. O que não pode é terceirizar, negligenciar, achar que os filhos vão aprender sozinhos. Só porque os pais vão na igreja, os filhos vão aprender? Negativo.
Eles permanecem 90 e quantos por cento do tempo fora da igreja? Fora do convívio com a igreja? Então, se os pais não se responsabilizarem, não adianta levar para a igreja, ou até como alguns fazem, mandar para a igreja, né? Não, esqueça. Se com Deus é difícil, imagina sem Ele. Se fazendo tudo direitinho já dá, alguns dão errado, né? Imagina se não fizer tudo certo. Imagina se negligenciar, o que dá? Porque o diabo, nosso adversário, está rugindo como leão ao redor dos nossos filhos, pronto a pegar o primeiro que conseguir. E todos que ele conseguir, não só um. Então tem que fazer de tudo e mais um tanto, né? Concluindo, podemos dizer que o papel da mãe na educação do filho é fundamental, é de extrema importância o que a criança recebe em casa desde criança. Tem muitos pais que trabalham demais, tanto o pai quanto a mãe, com o objetivo de conseguir mais recursos para comprar mais coisas que os filhos pedem. Grande engano. Enganados pelo inimigo. Porque o que vai fazer diferença não é quanto dinheiro tem dentro de casa, quantas coisas conseguiram comprar, mas que influência os pais conseguiram passar para os filhos. Sei que vivemos num tempo difícil, onde recursos sempre faltam, mas nós não podemos inverter os valores, não podemos esquecer que o mais importante que nós podemos deixar para os filhos é uma educação de qualidade. E quando falo educação, não estou falando em escola, em faculdade, estou falando em educação do caráter, da personalidade, da vida espiritual, do ser da pessoa, né? Então o papel da mãe, do pai também, mas daqueles que passam mais próximo, e a mãe ainda hoje passa mais tempo com o filho do que o pai, é fundamental. Não pode ser negligenciado, porque o preço a se pagar vai ser muito alto. Segundo lugar, a mãe deve priorizar a vida espiritual dos filhos e não outras coisas. A vida espiritual. Os nossos filhos, todos eles entregaram sua vida a Cristo cedo, muito cedo na vida. Outro dia já falei, mas sei que nem todos estavam. Uma noite dessa, toda noite, aliás, antes de dormir, a Lone sentava na cama, os 3 filhos sentados junto, e ela contava uma história. Uma história ou bíblica, ou moral, de alguém, personagem da história, todas as noites. E um dia ela contou uma história, leu a história e contou, e havia um menino que entregou a sua vida a Jesus. E aí a filha mais velha, Débora, que estava na época com 5 anos, ela disse: mãe, eu também quero. O que você quer? Eu quero fazer o que aquele menino fez. A Lone se surpreendeu, achou que ela era muito nova. 5 anos. Daí ela explicou de novo e perguntou: é isso que você quer? Sim, mãe, eu entendi, eu quero fazer isso, quero entregar minha vida a Jesus. E daí o Davi, que tinha 4 anos, disse: mãe, eu também quero. E ela explicou de novo para ele: é isso que você quer, entendeu? Sim, eu entendi. E a pequena, que estava com 3 anos, disse: eu também quero, mãe. E os 3 na mesma noite entregaram a sua vida a Jesus. Eles hoje dizem, eu não lembro disso, nenhum dos 3, claro, nessa idade. Mas eles dizem, nós entregamos a nossa vida para Jesus várias vezes na vida. Sim, mas essa foi a primeira vez. E quando eu voltei para casa de noite, já era
tarde da noite, estavam todos dormindo, menos a Loni. Ela estava eufórica, feliz da vida, contando essa história para mim. Mas se você não aproveitar e investir, enquanto os filhos estão debaixo das suas asas, mãe, depois é tarde. Vai ser tarde. Mas daí não adianta mais chorar o leite derramado, né? O que de mais precioso as crianças recebem e vai moldar a sua vida é antes dos 6 anos de idade. Depois dos 6 anos, eles vão reafirmando aquilo que eles criaram antes. De importante, as decisões que tomaram antes. Isso não significa que depois dos 6 anos deve parar e esquecer e dizer agora chega, já deu. Não, deve continuar, só que vai ser cada vez mais difícil. Então tem que começar antes. Terceiro lugar, o que a criança aprende de pequena permanece. No entanto, Deus abençoa enquanto lhe formos fiéis. Nós tivemos exemplos aí de rei que subiu a cabeça, orgulho, esqueceu o que aprendeu de bom, foi para outro caminho e pagou as consequências. Por isso, mãe, se você quer se alegrar com seu filho um dia, e lá depois de criado, você poder sentar tranquilo e dizer, ó, eu terminei minha tarefa, olha aqui o produto, olha o resultado, só alegria. Então faça o quê? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios 22:6. Eu gosto dessa tradução aqui da NVI, que não diz simplesmente ensina a criança no caminho que deve andar, mas sim, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que você julgar que é importante. E não é o que nós vimos nos reis? A mãe ensinou coisa boa, deu coisa boa. Ensinou coisa ruim, deu coisa ruim. Cada mãe ensinou de acordo com seus valores pessoais, com suas convicções. Mas ensinar significa que a criança tem que aprender. Porque enquanto a criança não aprendeu, os pais não ensinaram. Tentaram ensinar. E você sabe que não basta dizer uma vez, né? Nem 2. Nem uma dúzia de vezes. Tem que repetir todo dia. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Lá diz: andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, amarra no punho, põe na testa da cabeça, põe em qualquer lugar, em todo lugar possível, porque é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E se não bater, não vai furar. Não vai furar. E como eu já disse, o diabo vai fazer tudo para não furar. O diabo vai fazer tudo para desviar. Agora, se você hoje anda nos caminhos do Senhor, dê graças, glórias a Deus por isso. Seja pela influência que você teve dos pais ou não. Porque alguns de nós são o que são graças aos pais que tiveram. E outros, infelizmente, apesar dos pais que tiveram. Mas pela misericórdia de Deus. Né? Mas que Deus nos dê graça de realmente não precisar nos arrepender e chorar tristezas de arrependimento por ter perdido a oportunidade de investir nos nossos filhos. E aí sim, nós podemos depois dizer só alegria, né? Agora, se você tem sua mãe, não deixe de homenageá-la, claro. Não deixe de agradecê-la. Não deixe de dar um presente. Mas muito mais que comprar alguma coisa, é dar algo que vem do fundo do coração. Porque muitas vezes, muitos presentes são comprados. Olha, eu nem sei, tem que comprar um presente, mas nem sei o que eu vou comprar, né? E aí compra porque tem que comprar. Não, dê algo que vem do fundo do coração.
Porque muito mais do que o valor monetário, financeiro, é o valor que está brotando do coração e que expressa o que está lá dentro de você. Amém? Crianças já estão meio a postos? Elas virão, tem uma participação agora para nós concluirmos. Mas enquanto elas chegam, nós vamos orar ainda, né? Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer pelo teu amor, teu cuidado, tua infinita graça, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que nos mostra de maneira tão clara a importância que temos como pais, tanto o pai quanto a mãe, de influenciar os seus filhos, de investir na vida deles, de realmente priorizar a educação, uma formação correta, bíblica, cristã, que possa influenciá-los por resto da sua vida. Ó Deus, que nós possamos como pais e também como avós, seguir o exemplo de Eunice, de Lloyd, de realmente investir na vida dos filhos e dos netos, para que eles um dia possam ser motivo de alegria para nós e motivo de honra e de glória ao nome do Senhor. Amém. Pode chegar, crianças. Pode chegar. Você microfone? Quer microfone? Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
Alguma mãe não recebeu? Recebeu? Todas as mães receberam? Então vamos ficar em pé as mães agora? As mães. Ok, queremos agradecer a você, mãe, essa singela homenagem. Pode ter certeza que foi que partiu do fundo do coração. Que Deus possa abençoar você de modo muito especial, dar graça, sabedoria, discernimento, paciência, amor. Eu sei que você tem, não precisa dizer, mas que Deus dê graça e, acima de tudo, a consciência daquilo que é prioridade, que, como nós vimos hoje à noite, invista realmente nos seus filhos desta forma, para você um dia olhar para trás e poder dizer: valeu, deu certo, né? Mas uma coisa que eu não foquei muito hoje: ore pelos seus filhos, ore muito, porque humanamente não é possível. E a Bíblia nos diz que a nossa luta é espiritual, né? Nossa luta não é contra carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Ela é ferrenha, só por Deus para vencer. Quero orar por vocês agora, mães. Pai de amor, eu quero te louvar e agradecer por cada mãe aqui presente nessa noite. Obrigado a Deus pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor tem feito na vida das nossas mães. Tu conheces as lutas que cada mãe tem passado, as preocupações que elas têm, especialmente relacionadas aos seus filhos. Sejam filhos pequenos ou maiores ou até já adultos. Ó Deus, tem misericórdia. Ajude as mães para que tenham graça da parte do Senhor, de poder fazerem o melhor para os seus filhos. O melhor, investir na vida espiritual deles. E a nós outros que não somos mães, dê-nos a graça de reconhecer o valor que a mãe tem ou teve em nossas vidas. Que possamos reconhecer a importância daquela que nos gerou, daquela que investiu em nós mais do que qualquer outra pessoa. Que saibamos valorizar cada dia do ano e não apenas um dia do ano. Que possamos ter famílias saudáveis, famílias maduras, famílias verdadeiramente cristãs, que façam diferença na sociedade, para a honra e glória do precioso nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada um que pôde vir até aqui. Abençoe cada um de volta ao seu lar. Dê-nos uma semana de bênção, de graça na Tua presença. Que Teu amor seja expresso dia a dia em nossas vidas. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Nessa semana haverá o Congresso das Mulheres da Convenção Pioneira em Florianópolis. Algumas mulheres daqui estarão indo, né? Eu também vou acompanhar as mulheres, vou ajudar em algumas coisas lá em Florianópolis, no Congresso, na abertura, no início do Congresso. E por isso domingo não estarei aqui, mas a igreja continua aqui, né? Que Deus abençoe a cada uma. Boa semana. Amém e amém.